é da minha convivência por muitos anos, que é o teatro, mais especificamente o teatro amador. Tá. É o livro que eu tenho em mãos aqui. Esse livro, Arte e Resistência em Tempos de Silêncio, conta a história do teatro amador paulista no período do regime tecnocrático militar. Por que eu comecei por aí? Eu comecei por esse assunto por um motivo simples. Imagine só, no ano de 1965, no estado de São Paulo, existiam aproximadamente 50 mil aparelhos de TV. No ano de 1965, os grupos amadores do estado de São Paulo fizeram aproximadamente 20 mil apresentações teatrais. Ou seja, houve época no estado de São Paulo em que seguramente podia-se dizer que a atividade artístico-cultural mais efetiva era o teatro. E dentro do teatro, o mais efetivo era o teatro amador. Agora, pasme com o seguinte, o teatro amador foi o meu tema de doutoramento em História Social. Quando eu fui fazer a pesquisa, não havia um único livro relatando esse período. Nós tínhamos, entre as coisas que eu procurei, alguns livros falando da experiência de um determinado grupo de teatro amador, não é? Mas nesse período específico, nada. A história do teatro brasileiro tem 3 ou 4 autores que escreveram sobre o assunto. O mais conhecido tem uma publicação pela Rede Sesc, não há uma única linha sobre o teatro amador paulista. Sim. Então, esse movimento que, curiosamente, não aparece na nossa literatura específica, esse movimento, ele chegou a ter um público anual que ultrapassava 1 milhão de pessoas, numa época em que o estado de São Paulo tinha 15 milhões de habitantes. Então, eu procurei mostrar esse dinamismo. Sim. Um dinamismo que acabou sendo entorpecido pela ação brutal da censura. Durante o início da década de 1970, havia censura às atividades de artes e a censura agiu de uma maneira muito maldosa. Olha só o que era feito. Você tinha que levar a sua peça para a manifestação da censura e a censura não devolvia. Então ela não censurava, mas você não podia se apresentar sem a autorização da censura. Sim. Sabe quantas peças estavam nessa situação no ano de, por exemplo, 1973? 400 peças. Ou seja, o movimento de teatro amador, ele foi asfixiado. Sim. Essa situação, por que eu me prolonguei um pouco a respeito desses assuntos? Essa situação lança luz para os problemas que a gente encontra hoje. Então, tem aquela propaganda de biscoito que diz ele é mais gostoso porque vende mais, ou vende mais porque é mais gostoso. O que acontece? Com 2, 3 anos sem apresentações de peças teatrais, com a mudança do panorama das cidades, as cidades cresceram, o automóvel passa a ser utilizado com muita frequência, fica difícil à noite você se deslocar ao centro das cidades, o hábito do teatro desapareceu. Exatamente. E para que esse hábito
retorne, e eu acho que seria interessante que isso ocorresse, nós precisaríamos do quê? De público. Mas como? Os teatros municipais, eles passam no estado de São Paulo, com raríssimas exceções, por um processo de deterioração. Muitos fecharam, viraram templos religiosos, enfim. Então, mesmo aquele que vai fazer a atividade teatral, ele não tem como realizá-la. Mesmo aquele que gostaria de assistir, não tem como fazê-lo. Então, o García Lorca, espanhol, ele dizia que quando um país deixa de se preocupar com o seu teatro, ou ele está morto, ou ele está moribundo. Eu acho que nós estamos correndo alguns riscos graves quando nós não nos dedicamos às atividades culturais, artísticas, como aqui em Dois Córregos, vocês lutam para que a poesia esteja no dia a dia das pessoas. É importantíssimo. Todo mundo diz que o importante é ter comida no prato. Olha, Titãs falam, a gente não precisa só comida. Sim. A gente precisa de diversão e arte. Para que nós fiquemos diferentes dos demais seres, os animais e tal, o que nos diferencia? Os animais se alimentam. Os animais exigem algumas necessidades de moradia, de segurança, como nós humanos. O que nos diferencia é a ação cultural, é o fruir da beleza, né? Nos reconhecermos vivos. E essa bestificação, animalização do dia a dia é algo contra o qual nós temos que nos insurgir. Então, eu escrevi esse livro por conta da crise das editoras, é o primeiro livro que eu tive que bancar, então vou precisar vender. Por quê? Porque eu quero ter fôlego para seguir falando das outras atividades culturais, das outras atividades artísticas do nosso país. Há que se lutar pela memória dessas atividades e muito mais do que lutar pela memória dessas atividades, lutar para que elas sejam parte integrante do nosso dia a dia.